Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí nesse Deus me livre 80º dia de quarentena. Já estou fazendo coisas que eu achei que nunca fosse fazer na minha vida. Hoje eu fui tomar banho, daí eu acabei lavando meu chinelo, que eu não tinha o que fazer. Daí o banho estava cada vez mais rápido, então eu falei, vou lavar esse chinelo aqui. Já lavei chinelo, estamos aí. Mas diz que isso um dia acaba e quando acabar nós temos que ter feito tudo aquilo que a gente deveria ter feito. Uma dessas coisas é ter estudado, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje aula de plano de negócios. Cá estou eu para entregar a última parte do plano de negócios, que é o plano de ação, investimento em propaganda. Antes eu precisava dar um recado para vocês. Para as duas turmas, tá? Porque a gente está alinhando as duas turmas para elas seguirem sempre juntas. Então eu preciso dizer que o trabalho que eu vou pedir para vocês me entregarem deverá ser entregue no dia, deixa eu ver, 29 de abril. Então eu recebo o trabalho até o dia 29 de abril. Passou do dia 29 de abril, já era. Quem não entregou, reprova na matéria. Ai, Felipe, mas o exame... É porque o dia 29 de abril seria o dia do exame, né? Teoricamente, dia 22, amanhã, vocês teriam que me entregar esse trabalho. Mas a gente está ganhando aí mais uma semana para que vocês possam alinhar bonitinho o trabalho e me entregar no dia 29, né? Esse trabalho deve ser entregue via e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail no grupo para que vocês não tenham problema e pode me enviar até o dia 29. Ok? Eu tô tirando dúvidas pelo WhatsApp, muita gente me procura durante a semana, sabe que eu sempre respondo, né? Pode não ser imediatamente, mas eu acabo respondendo. Me mandem o trabalho de vocês, eu tô lendo, tô dando sugestões do que tem que melhorar, o que não tem. Ou, né, dia 29 me manda e fala, Felipe, é isso aí. Daí logo depois eu já vou atribuir notas. Beleza, pessoal? Então 29 de abril é o dia de entregar o trabalho. Das duas turmas, tá? Tanto N1 como N2, dia 29 de abril. Beleza, meus amores? Mas, vamos lá então, porque nós temos muito o que fazer e hoje nós vamos falar sobre aquele quadro do final, aquele quadro legal do final, né? Aquele quadro que fala sobre plano de ação e investimento em propaganda, né? Eu vou colocar aqui para que vocês possam ir seguindo aí a explicação. Pessoal, isso aqui de difícil não tem nada, é bem simplesinho, tá? Esse quadro, Felipe, eu posso fazer de maneira diferente? Pode. É que esse quadro, ele deixa de uma maneira bem simples a visão daquilo que está sendo feito, né? Primeiro, eu gostaria de dizer também o seguinte, pessoal, não é uma ação só que tem que fazer, né? Propaganda é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente e sempre inovando, e vários tipos ao mesmo tempo, né? A gente tem que, do mesmo jeito que tem que entregar panfleto, tem que fazer propaganda na rádio, tem que fazer propaganda via televisão, se for o caso, boca a boca, marketing de guerrilha. Aí vocês que vão escolher para fazer a empresa de vocês aparecer. Então funciona como, né? Nesse quadro a gente vai ter alguns itens. Quais são esses itens? O que fazer, quem vai fazer, quando vai ser feito, quais os recursos serão necessários para colocar isso em prática, quanto isso custará e, por último, medida de controle. Então vamos lá. O que é a primeira parte, né? O que fazer? Então, nessa parte, o que vai ser feito? Então, um exemplo, né? Digamos que aqui na minha empresa, eu coloco a primeira coisa que vai ser feito, aqui no que fazer, vai ser entrega de panfletos. Então, ótimo. Quem vai fazer? Aqui no quem vai fazer, eu coloco duas informações. Primeira, quem realmente vai fazer. Então, exemplo, eu posso colocar aqui, entrega de panfletos vai ser feita por uma empresa terceirizada que trabalha exatamente com isso. Ótimo. Quem vai cuidar disso? Quem é que vai ficar olhando se a empresa está fazendo direito, se a empresa tem material para entregar, se a empresa vai entregar esse mês inteiro, vai ser toda semana, como é que vai ser feito? Tem que ter um responsável. E é aqui nesse quadro que a gente indica quem, tá? Então, o que fazer? Entrega de panfletos. Quem vai fazer? Empresa terceirizada, responsável tal pessoa da sua empresa que é o responsável. Quando isso vai ser feito? Isso vai ser feito todo começo de mês. Então, do dia 5 ao dia 22,
vai ter entrega de panfleto. Do dia 22 até o dia 30 vai ter uma reunião e um estudo para saber o que mais vai ser feito no panfleto. E no dia 5, do dia 22 até o dia 5, descobre-se então o que vai fazer, faz a estratégia, manda para a gráfica, faz o panfleto e começa a entregar de novo a partir do dia 5. Então o quando é importante ter aqui exatamente como vai ser feito, quando vai ser feito, porque vai ser feito, né? Então vai ser entregue a partir do dia 5 de todo mês até o dia 22. Aí aqui você discrimina por que é esse período e o que vai acontecer nos outros dias, tá? Exemplo, reunião estratégica para ver o que vai ser no panfleto, o que vai ser, de quanto em quanto tempo a gente vai entregar, 3 semanas, por que não 4? Porque daí a gente vai parar para ver o que vai sair de novo, porque a partir do dia 5? Porque antes do dia 5 ninguém tem dinheiro, então vai pegar o panfleto e vai jogar fora. Então, aqui é no quando. Quais os recursos serão disponibilizados para que isso aconteça? Então aqui nesse caso, como vai ser uma empresa terceirizada, os recursos não serão da sua empresa, né? Esses recursos, a única coisa que a sua empresa vai ter que verificar, correr atrás, é o panfleto em si, que seria na gráfica. Então você escreve aqui se não vai usar nenhum recurso da sua empresa, porque vai contratar uma terceirizada. Então quais recursos seriam utilizados? Agora, se você, digamos, vai colocar um carro de som, né? Além do panfleto, tem aqui carro de som. Quem vai cuidar do carro de som? Nós vamos pegar o motorista da empresa e é ele que vai ficar andando com o carro de som. Ótimo. Quando ele vai andar? Toda terça e quinta. Quem vai ficar responsável por verificar se o cara está andando ou não? Tem que vir aqui no quem também. Então, toda terça e quinta. Quais recursos vai utilizar? O carro da empresa. Viria aqui. Ok? Quanto custará? Aí você vai colocar aqui em valores quanto é que você vai custar. Então, na história do panfleto, vai custar quanto essa história do panfleto? Quanto vai ficar o panfleto? Quanto vai ficar, se for contratar alguém, uma empresa, quanto ela vai ficar? Por quanto tempo? Né? É ad eterno. Então, todo mês vai ter que ter esse valor aqui. E assim por diante. No carro de som, então vai ter lá, vai pagar um a mais para o motorista da empresa fazer isso? Vai. Então quanto vai custar? Vai gastar tanto de gasolina, vai ter que fazer a gravação não sei na onde. Então quanto isso vai custar? Tem que ter os valores aqui. E daí, gente, isso tudo que eu falei até agora para vocês é muito simples, porém o mais importante, ou melhor, deixa eu arrumar a frase. Ele é muito simples, porém importante. Mas o mais importante de tudo isso aqui, desse controle, é o quê? É a última coluna, que é a coluna do medida de controle. Por quê, Felipe? O que é medida de controle? Medida de controle é qual é a ferramenta que você vai utilizar para saber se essa estratégia que você está colocando em prática está dando certo ou não. É o feedback do que você está fazendo na propaganda. Então funciona como? Essa medida de controle, digamos que no panfleto você coloque lá, apresente esse panfleto ou diga que viu a propaganda no panfleto e ganhe 5% de desconto. Por que você está fazendo isso? Para chamar mais cliente? Não necessariamente. Você está fazendo isso muito mais para ter um controle de quantas pessoas estão vendo esse panfleto. Imagina, você manda fazer tipo 15 mil panfletos. Desses 15 mil panfletos, só 3 pessoas aparecem por causa do panfleto. Apesar do panfleto ser barato, vale a pena continuar nisso? Não. De 15 mil, 3 aparece? Para, né? Agora, se desses 15 mil, 500 pessoas aparecem, puta merda, vale a pena. Principalmente que o panfleto é barato, né? Então, essa medida de controle é para você saber, né, se tá dando certo aquilo ou não. Então, exemplo, diga que você escutou essa propaganda na rádio e ganhe um brinde. O brinde é um chaveirinho, sem vergonha, porque o brinde não é o importante. O mais importante disso é saber se a pessoa escutou na rádio e quantas pessoas escutaram. É isso que é o mais importante nessa história. Então, é essa medida de controle, né? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que muita gente começa a reclamar, muitos alunos começam a reclamar comigo o seguinte: Felipe, eu não estou conseguindo ver seu vídeo, preferia que a aula fosse ao vivo, ok. Aí eu baixo o Zoom, aí o Zoom de graça não pode ter não sei quantos alunos, então eu vou e pago o Zoom mais caro, né? Assino o Zoom, não sei o quê, e começo a dar aula online, ao vivo.
O que acontece? Aí eu percebo que toda vez que eu dou a aula ao vivo, eu só tenho 4 alunos, 5 alunos, 6 alunos. Meu, na boa. Vale a pena eu ter feito tudo aquilo que foi feito, parar exatamente naquele dia, tipo, tomar banho, arrumar o cabelo, não sei o que, pôr o uniforme, ficar bonitinho aqui, além de gravar o vídeo para 4 alunos? Né? Não. Então a medida de controle é eu verificar se as pessoas estão vindo ou não. Então tinha muita gente reclamando, mas nem queria aquilo. Né? Então eu preciso de uma medida de controle para tudo aquilo que eu faço dentro da minha organização. Para tudo. Eu preciso saber se vai dar certo ou não, se está dando certo ou não. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa, gente. Às vezes, a medida de controle que a gente utiliza, às vezes a gente verifica essa medida de controle cedo demais. Então, exemplo. Você foi lá, entregou lá 15 mil panfletos. Aí no outro dia que você entregou os panfletos, você já começa a ver se tem gente vindo ou não. Para. Né? Não é assim, não é no outro dia. Às vezes a pessoa viu o panfleto, olhou, jogou fora, depois recebeu outro, olhou, nossa, eu acho que eu tenho que ir lá mesmo, jogou fora. Às vezes pega, esse sábado eu vou. E ainda é terça-feira. Até chegar ao sábado, demora bastante. Então, a gente precisa entender quanto tempo leva para atingir esse objetivo. Né? Porque eu já vi várias pessoas fazendo uma puta estratégia legal, não sei o que, e 2 dias depois falar, não tá dando certo, porque ninguém apareceu, vamos embora e para. Não, vamos embora e para. Em um dia, não adianta. Né? Quer ver outra medida de controle que a gente vê toda hora? Você vai em algum lugar e fala assim, carimbe o cartãozinho, na 10ª você ganha de graça o serviço que você estava fazendo. Exemplo, o Lava Rápido aqui do lado da minha casa faz isso. Né? Quando você carimba 10, você ganha uma lavagem simples de graça. Por que eles fazem isso mesmo? Primeiro, para o cliente voltar, né? Para saber se para o cliente começar a fidelizar, afinal de contas, uma lavagem em 10 é quase nada, né? Não sai caro pro dono da empresa. Porém, para você, às vezes, até vale a pena. Só que ele quer saber, principalmente, quantas vezes você está voltando. Se está valendo a pena o boca a boca ou não. Né? Aí quando a gente pega a caixa de pizza e tá escrito lá, né? Recorte, junte 10 desses recortes e ganhe uma pizza de sei lá, mussarela. Né? A pizza mussarela em si é o de menos para eles. Eles querem saber quantas pessoas estão comprando mesmo. Né? Quantas pessoas estão comprando aquela pizza. Aí eles começam a fazer o cupomzinho de cor diferente para ver quanto tempo leva para a pessoa juntar aqueles 10. Né? Então, por semana, por mês, a cada 15 dias ele muda a cor. Aí depois ele verifica as cores, né? Quantas vezes a pessoa, quanto tempo levou para a pessoa consumir 10 pizzas, né? Porque daí dá até para ele valorizar aquele cliente que consome mais, né? Então, essa medida de controle, ela serve justamente para ver se está dando certo todo esse plano de ação que você fez. Plano de ação esse que é o que eu vou fazer, né? Como marketing, como propaganda, quem vai executar e se não for a empresa que vai executar, a própria empresa, quem vai cuidar dessa parceria, dessa contratação, quando isso vai ser feito, o tempo que ele dura e de quanto em quanto tempo vai ser feito, quais os recursos da empresa eu vou utilizar, se for só dinheiro não tem problema, né? Se for outra coisa, porque daí eu tenho que agendar, justamente baseado no quando você colocou, quanto isso custará, nada é de graça, né? E medida de controle é saber qual é a ferramenta que você vai utilizar para saber se aquilo está dando certo ou não. Beleza, pessoal? Então, eu vejo que muita gente tinha dúvida em relação a esse quadro, mas agora eu acho que deu para perceber que ele é super tranquilinho, é de boa, né, para que vocês possam montar. Eu gostaria que tivesse no mínimo 3 ações, no mínimo 3 ações. Por quê? Uma só é muito pouco, 2 ainda é pouco, 3 é o básico. Aí, Felipe, quero colocar 8 ações. Puta merda, mano. Agora eu quero ter orgulhoso, né? Então coloque com o maior número possível de ações. Elas podem ser feitas de maneira simultânea. Aí você começa a disparar em vários lados. Uma hora você vai atingir alguém. E isso é o mais importante. Beleza, pessoal? Um abraço, essa é a última parte do plano de negócios, depois é só entregar o trabalho, então eu vou subir essa aula entre hoje e amanhã para as 2 turmas, e eu aguardo então o trabalho de vocês, beleza? Aí na outra semana, na semana depois do dia 29, vou tentar abrir aqui o meu calendário, espera só um minuto.
na semana do dia 3, né, eu vou estar com vocês, então, com a matéria toda segunda e quinta-feira. Desculpa, toda segunda e quarta-feira, a partir do dia 3, eu vou estar junto com vocês na matéria de técnicas de redação. Beleza? Pessoal, um abraço, beijo, tchau, tchau. Fique em casa. Stay alive.